A história de Filipe, o evangelista que desafiou o impossível. E se a verdadeira magia não estivesse nos feiticeiros poderosos ou nos impérios invencíveis, mas em um homem comum que, com uma fé polêmica e revolucionária, curava os doentes, expulsava demônios e desaparecia no ar, questionando tudo o que o mundo antigo considerava sagrado. Essa é a história de Filipe, o evangelista da Bíblia, um diácono que virou o jogo contra o establishment religioso e político. Prepare-se para uma jornada que mistura milagres, confrontos e mistérios que ainda ecoam hoje. Vamos mergulhar nessa narrativa dividida em 10 partes eletrizantes. As origens humildes de um homem destinado ao extraordinário em uma época de turbulência. Por volta do ano 30 d.C., em Jerusalém, a igreja primitiva crescia como fogo em palha seca. Filipe não era um apóstolo famoso como Pedro ou João. Ele era um homem comum, provavelmente um helenista, um judeu de cultura grega, vivendo à sombra dos grandes templos. A Bíblia o apresenta em Atos 6, como um dos 7 escolhidos para servir às viúvas e aos pobres, um papel de diácono que exigia reputação impecável, sabedoria e plenitude do Espírito Santo. Imagine a cena. A comunidade cristã explodia em números, mas com isso vinham reclamações. Os apóstolos, sobrecarregados, convocam uma assembleia. Escolham 7 homens de boa reputação, dizem eles. Filipe surge como uma escolha natural, honesto, devoto, pronto para o serviço. Ele não buscava holofotes. Ele servia mesas, distribuía comida. Mas Deus tinha planos maiores. Essa humildade seria a base para milagres que abalariam cidades inteiras. Filipe representava o cristão comum. Não um líder nato, mas alguém disposto a obedecer. Sua vida antes disso, pouco se sabe. Mas tradições sugerem que ele era casado e tinha filhas, vivendo uma existência simples até o chamado. Aqui começa a transformação. De servidor anônimo a evangelista audacioso. O que o motivava? Uma fé que via além do visível, desafiando as hierarquias romanas e judaicas. Filipe não era rebelde por natureza, mas sua obediência o tornaria um. Enquanto a perseguição se aproximava com a morte de Estevão, Filipe se prepara para o desconhecido. Essa parte nos lembra que grandes histórias começam em pequenos atos de serviço. O chamado para o ministério e a perseguição que mudou tudo. Com a eleição dos 7 diáconos, Filipe entra no centro da ação. Atos 6:5 descreve: escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Eles impõem as mãos sobre eles, um gesto de consagração que os enche de poder. Filipe agora não só serve comida. Ele se torna guardião da justiça social na igreja, garantindo que gregos e hebreus fossem tratados igualmente, uma ideia polêmica em uma sociedade dividida por etnias. Mas o paraíso dura pouco. Saulo de Tarso, o futuro Paulo, inicia uma caçada feroz aos cristãos após o martírio de Estevão. Atos 8:1-3 relata: houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Filipe, como muitos, foge para sobreviver. Mas em vez de se esconder, ele vê oportunidade. Ele vai para Samaria, terra hostil, onde judeus e samaritanos se odiavam há séculos devido a diferenças religiosas. Samaria era um caldeirão de crenças misturadas. Judaísmo alterado, paganismo e magia. Filipe chega como um forasteiro, mas armado com o evangelho. Ele prega Cristo abertamente, desafiando o status quo. Milagres começam, possessos são libertos com gritos, paralíticos andam, aleijados são curados. A cidade inteira se agita. Atos 8:6-8. As multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia. Houve grande alegria naquela cidade. Essa ousadia de Filipe era polêmica. Ele levava a mensagem de Jesus para impuros, quebrando barreiras étnicas. Sua pregação não era só palavras, era poder demonstrado. Aqui vemos Filipe evoluindo de diácono para evangelista, provando que perseguição não para o reino de Deus. Ela o espalha. Milagres em Samaria e o desafio aos poderes estabelecidos. Em Samaria, Filipe não para nos curas básicas. Ele confronta o sobrenatural diretamente. A cidade estava sob o feitiço de Simão, o mago, um homem que praticava artes ocultas e se dizia o grande poder de Deus. Atos 8:9-11. Simão hipnotizava as massas com truques, ganhando fama e fortuna. Mas Filipe chega e rouba a cena com milagres autênticos, não ilusões. Imagine o burburinho. Demônios saem uivando, doentes se levantam dançando.
As pessoas cansadas de falsos profetas se voltam para Filipe. Ele batiza multidões, incluindo o próprio Simão, que finge conversão para aprender os truques. A notícia chega a Jerusalém, e Pedro e João descem para impor mãos e conceder o Espírito Santo aos novos crentes. Filipe, nesse momento, prova que o poder de Deus supera qualquer magia humana. Sua pregação une samaritanos divididos, criando uma igreja vibrante onde antes reinava desconfiança. Polêmico? Sim, porque ele expõe a falsidade de líderes como Simão, questionando autoridades espirituais corruptas. Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, batizavam-se homens e mulheres. Essa parte destaca a coragem de Filipe. Em terra inimiga, ele planta sementes de revolução espiritual. E você, assistindo isso, o que pensaria ao ver milagres reais desafiando o que o mundo chama de poder? Comente abaixo sua opinião e curta o vídeo se isso te impactou. Vamos discutir nos comentários como essa ousadia se aplica hoje. O confronto com Simão, o mago. Uma lição sobre verdadeiro poder. Após os milagres, o foco vira para Simão. Ele, impressionado com o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, Atos 8:14 e 17, oferece dinheiro a Pedro e João. Dai-me também a mim esse poder, para que imponha as mãos sobre quem eu quiser e receba o Espírito Santo. Atos 8:18 e 19. Pedro rebate furiosamente. O teu dinheiro pereça contigo, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Filipe, como catalisador, assiste a esse drama. Sua pregação expôs Simão como fraudulento, mas também revelou corações. Nem todos que creem buscam Deus. Alguns querem poder para si. Simão pede oração, temendo o juízo, mas sua história vira alerta contra a simonia, comprar favores espirituais, um mal que assombrou a igreja por séculos. Filipe, nesse episódio, representa a integridade. Ele não usa milagres para ganho pessoal. Ele serve. Polêmica aqui. Em uma era de gurus e charlatães, Filipe desafia o comércio da fé, mostrando que o espírito não se vende. Tradições dizem que Simão continuou como herege, fundando seitas gnósticas, mas Filipe segue puro. Essa confrontação fortalece a igreja samaritana, provando que o evangelho separa trigo do joio. Filipe emerge como modelo de evangelista, ousado, mas humilde. O chamado divino para o deserto, deixando o sucesso para o desconhecido. Com Samaria convertida, Filipe poderia ficar e colher frutos, mas Deus intervém. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este é deserto. Atos 8:26. Por quê? Samaria fervia de vida. O deserto era árido, perigoso, vazio. Filipe obedece sem questionar. Uma obediência polêmica em um mundo que valoriza conforto. Ele parte sozinho, deixando a multidão para uma estrada solitária. Isso destaca sua fé. Sucesso não o define. Obediência, sim. No deserto, ele encontra uma carruagem luxuosa. O eunuco etíope, tesoureiro da rainha Candace, um homem castrado, rico, mas espiritualmente faminto. Ele lê Isaías 53, confuso sobre o cordeiro levado ao matadouro. Filipe, guiado pelo Espírito, corre até a carruagem. Entendes o que lês? Atos 8:30. O eunuco responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Aqui começa um encontro que mudaria a África. O eunuco, excluído do templo judaico por ser castrado, Deuteronômio 23:1, encontra inclusão em Jesus. Polêmica. Filipe leva o evangelho a um estrangeiro impuro, quebrando barreiras raciais e sociais. Sua jornada do sucesso ao deserto nos ensina que Deus usa caminhos inesperados. A conversa que mudou um continente, explicando as Escrituras. Na carruagem, Filipe explica Isaías. O Cordeiro é Jesus, crucificado pelos pecados do mundo. Ele prega o evangelho completo: morte, ressurreição, salvação pela fé. O eunuco tocado vê água. Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Filipe responde: se crês de todo o coração, é lícito. Eles descem e Filipe o batiza. Esse momento é icônico. O primeiro convertido africano conhecido, levando o cristianismo à Etiópia. Tradições dizem que o eunuco fundou igrejas lá, influenciando gerações. Filipe, um judeu helenista, conecta profecias antigas a Jesus,
provando que o Antigo Testamento aponta para ele. Polêmica. Em uma sociedade excludente, Filipe inclui o marginalizado, desafiando leis religiosas. Sua explicação das Escrituras vira ferramenta poderosa, mostrando que a Bíblia não é enigma, mas revelação acessível. E você, já se sentiu confuso com a Bíblia como o eunuco? Comente abaixo sua experiência e inscreva-se no canal para mais histórias que desvendam mistérios bíblicos. Vamos interagir e crescer juntos. O milagre do arrebatamento, desaparecendo no ar. Após o batismo, algo sobrenatural. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não ouviu mais o eunuco, que seguiu seu caminho cheio de alegria. Atos 8:39. Filipe é transportado instantaneamente para Azoto, 30 quilômetros ao norte. Um teletransporte bíblico, desafiando leis da física. Polêmica. Isso questiona o naturalismo. Seria milagre ou lenda? Para crentes, prova o poder de Deus sobre o espaço. Filipe, em Azoto, continua pregando, indo cidade por cidade até Cesareia. Ele não para. O arrebatamento o impulsiona. Tradições sugerem que ele viveu em Cesareia por anos, casado, com 4 filhas profetisas. Atos 21, 8, 9. Sua casa vira refúgio para missionários como Paulo. Aqui, Filipe transita de evangelista itinerante para patriarca estável. Vida em Cesareia. Uma família de profetas e hospitalidade. Em Cesareia, Filipe constrói uma vida sólida. Atos 21, 8. Entramos em casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7, e ficamos com ele. Paulo e companheiros são hospedados ali, encontrando suas filhas virgens que profetizavam. Mulheres com dons espirituais, polêmico em uma cultura patriarcal. Filipe educa sua família na fé, tornando sua casa um centro missionário. Suas filhas representam o papel feminino na igreja primitiva, profetizando verdades divinas. Filipe, agora maduro, reflete sobre sua jornada. De diácono a milagreiro, sempre obediente. Essa fase mostra equilíbrio, ação e família. Polêmica. Em tempos de perseguição, ele arrisca hospedar Paulo, um alvo romano. Sua hospitalidade vira modelo para cristãos. Legado eterno, influenciando gerações além da Bíblia. Embora a Bíblia pare em Atos 21, tradições dizem que Filipe pregou na Ásia Menor ou Gália, morrendo como mártir. Seu legado: espalhar o evangelho para samaritanos, africanos e além, provando que um homem comum pode impactar o mundo. Polêmica. Filipe desafiou divisões étnicas, mágicas e sociais, promovendo igualdade em Cristo. Suas filhas inspiram mulheres na fé hoje. Ele nos ensina obediência radical, milagres reais e inclusão. E você, inspirado por Filipe, qual barreira você quebraria pela fé? Compartilhe nos comentários. Curta e ative o sininho para mais conteúdos. Vamos debater como aplicar isso na vida real. Conclusão. O chamado de Filipe para nós. Hoje, Filipe partiu de humilde servidor para a lenda viva, com milagres que ainda intrigam. Sua história grita: Deus usa os obedientes para o impossível. De Samaria ao deserto, do arrebatamento à família profética, ele prova que fé polêmica muda destinos. Hoje, em um mundo cético, Filipe nos desafia. Obedeça o chamado, confronte o falso, inclua o excluído. Sua vida não é relíquia, é convite para a ação. Reflita, e se você fosse o próximo Filipe? Essa jornada termina, mas a inspiração continua. Obrigado por acompanhar.